nosso egoísmo e a nossa vaidade e a nossa falta de humildade, né? O nosso orgulho. Eu assumo as minhas verdades e aí eu não admito e troço de opiniões diferentes, ao invés de eu aproveitar e avaliar as minhas bases. Então, a partir do momento quando se apresenta uma teoria diferente daquela que eu adoto para mim, né, que eu tenho como verdade, eu refletir. Em vez de me fechar, né? Aí a Elizabeth falou, em vez de rechaçar. Tá? Eu assisti a alguns vídeos, eu tive essa oportunidade há uns 2 dias, não tinha nem imaginado quanto isso seria útil. Entrevista ou reuniões de conversas entre ateu, agnóstico, católico, uma pessoa ligada mais à filosofia hindu e protestante. Então, para conversar, falar sobre Deus, falar sobre religião, e é muito interessante. Tá? E o mediador começou logo mostrando algo, que ele é um pesquisador, e falando a respeito que, primeiro, é chique você se colocar como cientista e, inclusive, mostrar que a falta de inteligência leva justamente as pessoas a procurarem uma religião. Tá? Essa ideia, justamente, que ele estava mostrando, o cara, inclusive, ele é um ateu, né? Ele se identifica como um ateu, mas aquele ateu que respeita justamente a opinião dos outros. Tá? E aí ele já fez uma crítica a respeito desses contingentes, também a crítica a respeito daquelas que têm a sua corrente filosófica, tá? E aí denigre e coloca para fora todos os outros que pensarem diferente, principalmente os ateus, né? Tá? Mas aí eu estava refletindo sobre isso e eu estava vendo, ciência e religião são impulsionadores da inteligência. A inteligência, justamente, é um componente material que nós temos, que nós desenvolvemos com o nosso esforço. Com o nosso esforço. Naquele primeiro texto, quando São João fala a respeito de observar se os espíritos são de Deus, né? Tá? Ou seja, primeiro a gente teria que ter justamente uma noção da mente de Deus que espera do nosso comportamento. Tá? Então, se eu me acerco de uma pessoa e abro logo uma conversa, você viu fulano, né? Ou fulano, certo? Abrindo já um leque assim de uma fofoca, que é uma coisa que queima a língua, né? Dá coceira até nos ouvidos, né? Da maioria de nós. Você está vendo que aqui não tem nada de você falar pela pessoa por trás. Sempre se imagina, quando a gente vai ver esses textos, que quando a gente fala dos espíritos, só imagina que ser o espírito que está no plano espiritual. Não, a gente está no plano espiritual. Tá? A gente está no plano espiritual. A gente não vai deixar de ser espírito. Cada um de nós. Então, quando a gente está se comunicando, e aí as comunicações não são só verbais ou escrita, né? Às vezes, um piscar de olhos, uma respiração mais profunda, diz um bocado de informação do aspecto do que a pessoa está passando, a energia que ela está, né? Um sorriso nos lábios, uma lágrima que escorre, comunicação. É uma comunicação, né? Um balanço do corpo, tudo isso é comunicação. A gente se comunica o tempo inteiro e até em completo silêncio.
quando as nossas energias se encontram. Tem pessoas que são mais receptivas. Então, isso não está vinculado à condição de uma pessoa com trânsito no espiritismo. Isso está vinculado a um ser vivo, tá? Cuja energia, tá? Tem um campo energético e interage com tudo e com todos. Como ela falou a respeito da mecânica quântica, que aos pouquinhos é um assunto bastante complexo para todos, né? Não vou dizer que é para alguns, não, para todos. Reconhece. A gente tem muitas limitações, ainda bem. Isso também é muita coisa muito inteligente, tá? Quando a gente vê essas limitações, porque exige de nós que a gente quebre essa ideia da individualidade. Eu sei tudo, né? Eu não preciso de você. Tá? Então, isso que é tão natural no comportamento interpessoal e social, tá? Em pessoas, em comunidades, em povos, né? Tá? Que vai nos distribuindo e a gente vai se isolando com esse tipo de comportamento. Tá? É muito interessante a gente ver todos esses aspectos da base da evolução, como ali diz o texto lá, né? Não vai fazer. Eu não vou pedir a Deus uma inteligência. Eu peço sim. Eu peço inteligência e aí ele vai me dar condições de eu desenvolver a minha inteligência. Ele não vai dar. Ele vai abrir no pacote dele lá, buscar lá no celeiro divino, né? Eu vou pegar uma pitada para esse menino aí que está pedindo, né? Aí, como Jesus diz que o que a gente pede, a gente obtém, aí, na minha infantilidade, vamos dizer assim. Eu acho que já vem pronto. Na minha ignorância, exato. Quando a gente pede isso, a gente pede para as pessoas ficarem curadas, a gente pede para não sofrer, claro, natural. Natural a gente pedir força, tá?